O universo da gastronomia, reunido num só lugar. Grandes Sabores. Amigos da Grande FM, estamos chegando com mais uma edição do nosso Grandes Sabores. E claro, sempre trazendo convidados especiais dentro desse programa especial que temos dentro da nossa grade de programação. E claro, você é o nosso convidado especial. Hoje, o nosso programa vai trazer aqui o melhor da cozinha italiana. Vamos entender um pouquinho porque Dourados também se aproxima da Itália através dos sabores. E hoje, os nossos convidados especiais estão aqui conosco, Giovanni Vicente e também a Suemi Iga, que são sócios proprietários do restaurante Tutto Cucina, que vão conversar com a gente ao longo desse programa, contar um pouquinho da história deles com a culinária, também a ideia de abrir esse restaurante aqui na cidade de Dourados e conhecer um pouquinho mais dos sabores oferecidos dentro desta unidade aqui no nosso município. Giovanni, obrigado por falar aqui com a gente. Saúmi também, obrigado por estar aqui conosco. É bom a gente poder contar um pouquinho dessa história que a gente vai falar. Vai chegar daqui a pouco no Tutto, mas claro, antes disso tem uma história que é a história de vocês que a gente vai contar ao longo desse nosso episódio. Sejam bem-vindos. Primeiramente, Paulo, é um prazer, é um convite de vocês, convite do Mauro, para estar aqui nesse programa. E o serviço que vocês estão fazendo para estar mostrando como que é as histórias, né? Como acontece. Então a gente agradece muito pelo convite, né, Su? E a gente quer falar um pouco da nossa história e como surgiu como aconteceu tudo isso, né? No meu caso, minha mãe era cozinheira, né? Sempre trabalhou com cozinha. E após o falecimento dela, eu tive um start, né? Ela era moleque muito atentado no começo da vida. E ela falou, cara, vou botar esse guri para fazer alguma coisa. Ela colocou a gente para fazer... Não existia gastronomia ou algum curso técnico. Vou colocar ele para fazer arte culinária. Aí tinham 14 mulheres e eu era o 15º, o único homem da turma, um ano de curso. E lá você aprendia a fazer arroz, feijão, sorvete, pão de ló, salgado. E isso foi uma escola, me aproximou. E depois desse desse curso, mais 2 anos, minha mãe faleceu. E ali ela deixou, acredito, para mim, hoje eu tenho essa convicção, né? Depois de 13 anos, ela deixou um legado. Depois disso, eu principalmente, nunca tive outro desejo sem estar na cozinha, é o que a gente gosta de fazer. Então, esse foi o início, né? Acho que veio muito dela para mim, na minha história. Sim. Agora, Suemi, claro, a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho da tua origem, da tua outra profissão, da tua formação, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é essa tua relação com a cozinha, com a culinária, que levou, claro, a gente chegar nos dias atuais. Você sempre teve essa vontade de trabalhar com algo relacionado à gastronomia? Sim, eu sempre tive vontade, desde adolescente, só que quando eu fui prestar vestibular, minha mãe não tinha condições de eu fazer gastronomia. Então, eu tentei, nesse meio tempo, escolher algo que me agregasse de alguma forma, mas que o sonho nunca deixou de existir. Sim. Então, eu fiz a faculdade, na Universidade Federal, e lá todo mundo sabia que eu queria fazer gastronomia. Então, dentro da universidade, eu sempre, na verdade, desde criança, eu sempre achei tutores professores, que sempre me acolheram, me ajudaram. E lá eu tinha uma professora e ela tinha uma doceria. E aí eu fiz toda a parte de planejamento e controle da produção na doceria dela, Camila, o nome dela. Então, ela me deu todo esse aparato. Então, a minha base técnica de cozinha vem dessa parte, que eu aprendi na faculdade. Agora, Giovanni, você falou algo que é interessante, você falou de legado e contou um pouquinho da origem, que vem lá da sua mãe. A gente já remete e volta no tempo lá na casa da gente. E a gente traz muito, as nossas memórias, elas trazem com a gente também a questão dos sabores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Se você traz consigo essa lembrança daquele cheiro, daquele sabor lá da casa da mamãe, que você fala assim, cara, isso aqui é especial, isso aqui eu preciso levar para minha vida toda e vou poder aplicar isso a partir do momento em que eu tiver essa oportunidade de trabalhar nesse segmento. E é muito legal essa pergunta, e esses dias foi o dia do chefe de cozinha, foi dia 13, né? 13 de maio. E aí, as pessoas, a gente fez um take lá, num vídeo, perguntando o porquê, né? E o que cada um representa. O que cada um representa. E ali, o mais engraçado é que minha mãe, ela nunca foi a Su perguntou um dia pra mim, falou assim, Giovanni, sua mãe já fez massa, né? Eu falei, não, minha mãe, eu não lembro dela ter feito algum tipo de massa. Sim. Mas a gente tem uma paixão muito grande por estar trabalhando com massa, né? Mas só que ela deixa aquele legado do tempero.
que hoje é difícil você chegar em alguns lugares Sim. e você tem uma comida boa, só que ela às vezes não é temperada. Então, esse é um cuidado e é um legado, que é o que você falou, que ela deixou. E o que é esse tempero? É um alho, uma cebola e uma pimenta de cheiro, né? Aí você fala, mas como que você traz isso para a Itália? Aí a gente consegue fazer essas adaptações. E o que mais é bacana, né, é que a gente consegue mesclar tudo isso, né? A gente traz o que é de origem de lá, só que a gente traz o nosso tempero também. Então, muitos clientes nossos visitam a Itália e voltam e falam assim, lá é muito gostoso, a gente sente que é muito bom, porque são matérias-primas extremamente perfeitas, né? Não tenho o que falar por conta da temperatura, enfim, o ambiente. E eu chego aqui, né? É um tempero brasileiro, é um tempero gostoso. Então, é isso que a gente faz lá na Tuto, né, Su? De grande forma, é isso. A gente sempre fala que a Tuto é o nosso jeito de ser italiano. Sim. Eu aprendi isso num outro restaurante que eu trabalhei, porque as pessoas falavam assim, mas eu como lá não é igual o que tem aqui. Aí a gente fala assim, é porque aqui é uma releitura. Sim. Então, assim, a gente sempre tenta trazer o que é fidedigno da Itália, mas sempre vai ter o nosso toque. Então, por exemplo, a gente adora farofa. Então, assim, a gente sempre coloca uma farofinha. Lá eles têm uma farofa que chama pangrattato, que é uma farofa que eles fazem com pão, as nonas, né? Pão, um pouquinho de parmesão, um pouquinho de manjericão, e elas torram e é pão amanhecido. A gente já faz uma farofa de panko, que é uma farinha de pão, só que ela é japonesa. Então, é um pouco de tudo que a gente sabe, a gente fala, né? A Tuto é tudo que a gente sabe para todos que quiserem né, saber sobre a nossa cozinha. A gente fala que o Tuto é tudo que a gente tem, todo esse tempo de cozinha, a gente tentou trazer tudo que a gente sabe, né, Su? O que nos foi ensinado, da onde a gente já passou, enfim, as diversidades que a gente teve. E experiências que foram trocadas ao longo do tempo também. E a gente trouxe para esse restaurante, né, para esse projeto. Então, acho que é isso. E eu acho que é até interessante isso que vocês estão colocando, porque você, claro, você traz a tradição da cozinha italiana, você tem o regionalismo, que ele é muito forte, né? E aí você tem também, claro, as individualidades de vocês, como também o conhecimento, como tudo isso, e aí que faz com que isso seja perfeito a partir do momento que você oferece isso e traz sabores únicos aí para os pratos que vocês oferecem lá, isso é fundamental. Só que você tem um choque de realidade, vocês, na verdade, dizendo, né? Você sai de Campo Grande, você está em Dourados, você está no Mato Grosso do Sul, e obviamente você, para evoluir, você vai buscar capacitação. Aí você vai para São Paulo, ou seja, vai para um dos maiores centros gastronômicos do mundo, que é São Paulo. Como é que foi para vocês administrar esse choque de realidade e ter que trabalhar na correria, algo frenético que são as cozinhas de São Paulo, para também trazer esse conhecimento? São Paulo, a gente busca muita base lá, né, Su? Muita base gastronômica. Então, assim, hoje a gente tem uma agenda praticamente mensal em São Paulo, né? Se não é mensal, é trimestral, né, Su? Mas a gente busca estar sempre lá buscando algumas referências. E aí é onde você fala de referência, a brasilidade, a gente brinca muito com isso, né? Na Tuto, por exemplo, a gente tem todo dia 29 na Tuto em Nhoque da Fortuna. E aí a gente pega ano passado a gente fez 5 regiões e fizemos 5 pratos que falam dessas regiões. Aí a Sueli falou assim, a gente fez da Itália primeiro, 5 regiões da Itália, Sardi, Roma, enfim, todas essas regiões, a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Fizemos 5 regiões do Brasil. Então pegamos o nhoque, que é a base italiana, e fizemos 5 regiões do Brasil, Nordeste, Pantanal, e aí a gente fez essa brincadeira. Então a gente tem muito... trazendo essa brincadeira, e é algo que a nossa identidade é brasileira. Sim. Amamos a Itália, tentamos pegar o máximo possível de referência, porém a nossa originalidade é brasileira. Sim, sim. Então, São Paulo nos traz isso, né, Su? Essa conexão, a gente sempre está lá, a gente tem bastante amigos e a gente tem muita referência em gastronomia, tanto brasileira quanto italiana. De lá. Então, assim, hoje você fala assim, o Paulo, Giovanni, qual que... Você tem alguma... A gente sempre busca referências maiores do que a gente. Então, eu acredito que os maiores restaurantes, eles fazem isso.
quais são suas referências? Dos melhores e dos maiores. E a gente tenta fazer isso. Então, essa conexão é muito legal, né, Su? Sim. E aí, Suemi, com relação a isso, porque obviamente a gente está falando de aprendizado que você vai estudar para isso, mas talvez as maiores experiências vêm fora da escola. E de aprendizado também sobre isso, que acho que é um pouco disso que o Giovanni está falando. É fundamental que também você visite outros locais que trabalhem dentro desse segmento para ver o que eles estão fazendo, em termos de tendências, que também isso tudo é fundamental, até dentro disso que ele colocou de ideia de trazer para os 5 pratos relacionados à nossa região. Isso passa exatamente por essa troca que você tem fora da escola, que você teve em outras pessoas do mesmo segmento, né? Sim. Eu falo que a minha formação, né, junto com essa vontade de querer fazer gastronomia, me trouxe um leque, assim, um pouco... a engenharia de produção, ela tem isso, né? Ele é um curso multidisciplinar, que eu tenho uma maior admiração, né? Se todo mundo fala assim, faria engenharia de produção, eu falo, faz, porque você abre a sua cabeça, assim. Então, assim, na minha formação, eu tinha desde aula de contabilidade, aula de finanças, aula sobre construção civil e a parte de empreendedorismo. Sim. Então, isso, e junto com a minha bagagem, depois que eu formei, lógico, eu fiz um curso profissionalizante e a vontade, né, de querer trabalhar na área. Então, quando eu comecei a trabalhar na área, eu falei para um chefe de cozinha, que era meu professor, falei assim, Lucas, eu quero trabalhar, mas eu não sei nada sobre cozinha. Sim. Aí ele falou assim, não, tá tudo bem. Aí ele falou assim, você me ajuda a fazer a ficha técnica? Eu falei, claro. E aí foi assim, minha primeira experiência. Eu nem entrei diretamente para a cozinha. Eu fui fazer ficha técnica, que era o que eu sabia fazer. Então, assim, e aí com o tempo eu falei, Lucas, você me deixa ficar no fogão? Eu tenho medo, mas eu posso ficar? Sim. Ele falou, claro, pode ficar. E aí foi aos poucos, né? Aí nessa época também foi a época que eu conheci o Gi. A gente brinca que a parte o que a Suemi fez, ela foi o reverso. Geralmente você começa em empresa de chão de fábrica, na cozinha, lavando louça. Exato. E a sua, ela foi para a parte mais administrativa, a parte mais técnica, que é a parte que todo cozinheiro, ele corre disso aí. Porque é uma parte muito complexa. É difícil você correlacionar essas duas partes, porque são coisas diferentes, né? E no nosso dia a dia, na cozinha, é muito complexo. É muito quente, é muito calor e se sobra pouco tempo para estudo, né? E ela fez o reverso. Então, hoje, isso hoje é a balança, né? Sim. Que te traz muito... Esse equilíbrio necessário para fazer... Às vezes a gente tem uma ideia, mas e o custo disso? Sim. Né? Quanto tempo isso vai ter que ser produzido? Como vai ser produzido? Aonde pode ser armazenado? Qual que é o tempo de preparo para isso, para o cliente... Para se tornar viável, para se tornar viável. Né? Então, é o estudo e é onde que a parte... Hoje é fundamental essa parte técnica que ela faz, porque sem isso a gente não tem... Na engenharia de produção existe uma sigla, né, que chama Produto Mínimo Viável, que é quando você vai fazer, na engenharia de produto, né, você faz um produto teste. Sim. Então, assim, a gente sempre fala que a Tuto foi o nosso produto mínimo viável, porque era o que a gente tinha, com o que a gente sabia e com o que a gente podia oferecer. Então, a gente pegou o que a gente mais sabia, que era o fazer bem ou fazer de uma forma honrável, que a gente sempre fala. Eu sempre falo, seja honesta com o mínimo que lhe foi dado, né? Então, a engenharia me trouxe isso, um pouquinho do técnico, mas, assim, quando você tem a paixão, né, não tem como... Não adianta. Então, deixa eu aproveitar esse gancho que você falou de paixão aí, Suemi e Giovanni, porque, assim, a gente percebe claramente amor dentro de uma história como um todo. Primeiro, vamos destacar lá do seu amor pela cozinha, que foi herdado lá do trabalho que você tinha lá com a sua mãe, da vivência com a sua mãe. Quando você olha para o cliente do qual vocês atendem, você está falando de italianos que estão fora, ou quem gosta da cultura italiana, que tem um amor pela Itália e por isso quer preservar isso através do alimento, através dos sabores. Correto. E cozinha, tem muita gente que diz que é lugar de paixão, porque o cara tem que amar aquilo que está fazendo e coloca isso no prato, naquele preparo, no toque de carinho. E vocês têm algo interessante, ou seja, a paixão dos dois, que levaram vocês a caminhar junto, estarem juntos dentro de um projeto como esse. Como é que é para vocês se complementando? Você falou um pouco disso da parte técnica que ela fez e se preparou para ver a viabilidade dos pratos. Você com aquilo que se tem da paixão pela cozinha. Isso é algo que se completa com esse amor, com essa paixão, que é refletida naquilo que vocês oferecem aos clientes. Paulo, você falou duas coisas assim essenciais. Você falou assim, para a cozinha você tem que ter pelo menos alguma paixão.
eu ainda te digo mais, você tem que ter um amor, porque a paixão, chega um tempo que ela passa. O amor, ele é para Sim. sempre. Ah, mas Giovanni, você tem que ter amor para sempre na cozinha? Tem, porque hoje a complexidade de um profissional de cozinha, aos profissionais que estão nos escutando, não estou tirando a vontade, enfim, né? Porque hoje tem os programas de culinária, eles deixou muito... O glamour. Da gastronomia. Então, assim, se você pegar há 10 anos atrás, vamos colocar 5 anos atrás, não era tão forte essa parte de gastronomia. As faculdades não eram tão fortes, assim. Então, assim, Sim. esses programas, eles alavancaram essa... E fizeram um ótimo trabalho. Fizeram um ótimo trabalho. Porém, também tem um desserviço que Sim. eu vou ser um pouco polêmico. Porque, assim, quando você sai, você faz um curso, ele não te traz você como um profissional, um chefe de cozinha. Então, eu não acredito que um curso ele te capacita para algo que é um cargo. Sim. Porque o chefe de cozinha é um cargo. É uma liderança que você tem dentro de um restaurante. Mas você é um cozinheiro. Então, você nunca vai deixar de ser um cozinheiro. Sim. E se você achar que você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, milionário com essa profissão, é isso que eu estou aqui deixando um balde d'água para todo mundo. Porque não vai ser assim. Eu tinha um chefe meu que eu falei, chefe, trabalhava com ele, um abraço também, o Ricardo, e ele falou, quando que eu vou, assim... Passar essa fase. Essa fase, quando que a gente começa a ganhar dinheiro e a gente fica rico? Ele ria, assim, sim. Paulo. Ele falou, Giovanni, eu fui começar a ver dinheiro depois de 10 anos. E eu vou falar para você, Paulo. Eu comecei a imaginar o que é após 10 anos. Mas isso eu entendo que toda profissão, ela tem isso, né? O Alex Atala, ele fala muito sobre isso. Ele fala isso. Você precisa passar por um tempo e depois desse tempo que você vai entender, que você vai ter um nome e que você vai ter um know-how sobre o serviço que você presta. E a pessoa vai acreditar naquilo e ela vai... realmente compensa se pagar isso para esse profissional. Porque você vai agregando o teu conhecimento, o teu amor, como você está colocando, Correto. pelo preparo, e óbvio que aí entra a própria organização, como a Sueli falou agora há pouco, que ela é fundamental. Mesmo você tendo amor, se você não tiver uma certa organização, você não vai para lugar nenhum. E aí você vai podendo, lá no final, poder agregar valor àquilo que você vai oferecer. E aí as pessoas vão entendendo isso. Então, assim, existe um processo. Esse processo, para mim, parece que foi tão santo que ele falou que foi depois de 10 anos que as coisas começaram a se abrir. Mas é um mundo que é de ilusão. Se você não entender e você não focar, e se você não tiver amor pelaquela profissão, não vai adiantar. Sim. Então, você não adianta que você vai sair de um curso profissionalizante e você vai ser um chefe de cozinha, você vai desbancar e você vai fazer muita coisa e depois de um tempo você vai ter um restaurante. Então, assim, muitas pessoas nos perguntam isso e a gente deixa isso. E se você não tiver um equilíbrio e um foco muito nesse tipo de profissão, ela é muito árdua, ela te dá pouco retorno. Então, se você não tiver amor constante nela, você não vai para frente. E o nosso caso foi isso, né, Su? A gente se conheceu na cozinha, a gente era amigo de profissão, né, Su? E eu me apaixonei pela a parte técnica da Sueli. Ela é muito técnica e precisa. E eu não tinha isso na minha profissão. Ela brinca e fala, Giovanni era um trator. O que você for deixando para ele vai fazendo. E realmente, eu era muito rápido e fazia as coisas muito rápido. E sou assim até hoje, só que eu não tinha a parte técnica. Sim. Que o curso, ele não te passa. O profissionalizante, a faculdade, ele não te passa 100%. Ele deixa uma grade, direcionamento. ele te dá um direcionamento, mas só que não é aquilo que vai te desenvolver. Porque a realidade do dia a dia vai te mostrar isso, vai mostrar isso para vocês, a própria demanda que você tem de como aplicar aquilo que você aprendeu. E a gente né? foi se complementando nessa situação, né? Assim, ela foi me ensinando um pouco que ela sabia, eu também um pouco que eu sabia. E a gente, dessa amizade, a gente se conheceu e hoje a gente está juntos aí um tempo já. E criamos esse filho aí, mais novo, aqui é a Tuto, né? Por falar nisso, né, aliás, sempre até desse próprio cuidado, né, Tuto Cocina tem esse nome que remete a isso. Todo cuidado, ou seja, tudo passa pelas mãos, ou seja, tudo você tem. A culinária italiana está ali nas mãos de vocês, exatamente, literalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente desse cuidado, desse amor que a gente falou agora há pouco também, pelos ingredientes. Porque isso é fundamental, é como você manipula esse ingrediente, como você utiliza ele. Você falou agora há pouco da questão dos temperos. É isso que vai dar realmente aquilo que vocês estão buscando como objetivo de oferecer o melhor. Bom, essa parte
técnica da sua, a gente quando foi, a gente imaginou a Tuto, a gente falou assim, pô, vamos lá, qual que é a primícia, né? Qual que é o primeiro start? É o produto. Que produto? Então, assim, começa da farinha, começa da sêmola, começa do ovo. Então, são a base da nossa gastronomia hoje no restaurante, né, Su? Então, assim, se eu não tiver uma farinha italiana, uma sêmola italiana e um ovo de boa qualidade, eu não posso... Eu tô falando eu, tá, Paulo? Então, assim, não é que o que eu falo... Que é regra para todo mundo. É regra para todo mundo. Mas eu não posso me considerar que eu sou um restaurante, pelo menos, de uma base italiana. Então, eu tenho que... De massa fresca. Então, assim, eu tenho que ter essa premissa. Uma farinha italiana, 00, uma sêmola e um ovo bom. O que é um ovo bom? Um ovo orgânico, sabe, assim, um ovo de qualidade boa. Então, isso a gente começou desde o começo, com esses parceiros, né? A gente tem A gente faz, assim, com toda essa altos e baixos de aumentos, a gente continua com os mesmos produtos há 2 anos. Então, farinha italiana, de qualidade, processos. É uma farinha que ela tem há 100 anos. Então, assim, é uma história. Então, com isso, não fica tão difícil de se trabalhar. Então, nesse tempo, a gente cuidava muito disso, né? A gente trabalhando em restaurante, a gente percebia que é possível se fazer certos tipos de adaptação, né? Você sendo um bom cozinheiro ou um bom auxiliar de cozinha. Mas se você consegue trazer produtos de qualidade, por que não? Então, assim, a gente teve sempre essa premissa. Então, na Tuto, é tudo de muita alta qualidade. Sim. Então, as nossas farinhas são importadas, nosso azeite é importado. A gente traz, por exemplo, a gente tem uma época no ano que, por a gente, por exemplo, estar em Dourados e não ter um Ceasa, a gente não consegue barganhar preço de tomate. Sim. Então, a nossa solução foi trazer... E aí, chega uma época que, além de ele não ter um valor bom... Inclusive, nós estamos nessa época. Ele não tem uma qualidade boa. Ele chega, só que ele chega muito verde, ou ele chega... do verde passa a ser... Ele logo rapidamente se estraga. Então, a gente tem uma janela pouca ali para trabalhar com ele. Então, o que a gente entendeu nesses 2 anos? Que havia necessidade de a gente trazer tomate italiano. Então, a gente traz polpa italiana. Polpa mesmo. Sim. Vem numas bags. O tomate é extremamente de cor diferente. Acidez diferente. Acidez diferente. Então, o nosso molho é toda a base de tomate eu tinha italiano. até esquecido. Então, a gente tem o nosso blend, que a gente tem o tomate daqui, porém, a gente utiliza também o tomate italiano. Por quê? Justamente o que a senhora me falou. A gente não tem o ano inteiro. É diferente quando você está em grandes centros, igual São Paulo. Sim. Às vezes, Campo Grande, eu não tinha essa percepção. Lá existia o ano inteiro. Aqui já não tem. Então, por conta mesmo de um Ceasa, a gente não tem. Então, eu acredito que os outros 2... convidados que passaram aqui, eles têm as mesmas dores que a gente. Exatamente. A complexidade de ter produtos bons sempre. Então, você tem que buscar de fora. Sim. E então, essa é a nossa guerra diária. Só que a gente leva isso com muito amor e carinho e facilidade. Por quê? Porque a gente já tá a gente brinca, a gente está nesse play já há muitos anos. Então, a gente entende que se você quer ter algo de qualidade, você precisa ter insumos de qualidade. E isso nos traz um resultado que o cliente ele fala, come lá, é a mesma coisa que eu estou comendo aqui, porém, o tempero é um pouco mais aguçado. Exatamente. O tempero te dá mais calor, o tempero te dá mais alma. Então, é o que nos deixa mais tranquilos. Sim. E o que mais... É legal, Paulo, que as pessoas... Tem um cliente nosso, amigos nossos também, que é o Dedé e a Sandra falou assim, Giovanni, são clientes, eu falei, tô indo pra Itália mês que vem e, cara, não tem como não ir pra Itália. Não, né? Perdão, não é o Dedé, é o Frank. Um cliente nosso também falou, estou indo pra Itália mês que vem, cara, não tem como não lembrar de vocês. Então, a Tuto, hoje, se a Tuto fecha amanhã, a gente tem o nosso legado foi feito. Perfeito. Os clientes remetem à Itália mesmo na Tuto. E eles vão, eles comem e eles voltam. Giovanni, não é a mesma coisa? Cara, então assim, a gente é melhor que os outros. Não é. Só que o nosso tempero brasileiro, muitos chefes daqui fala, é só a gente que tem. Ou seja, o arroz, o feijão, uma marca em relação a esses produtos. Coisas básicas que a gente tem aqui, um alho, uma cebola
e uma pimenta muito boa. Eu brinco muito sobre isso. E a Tutu tem isso. Da mesma pegada italiana, ela também tem um tempero legal, né, Su? Sim. O Suemi, aqui a gente conversando agora, a gente perceber a questão de logística, aquela questão de organização e tudo mais. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo lá. Empreender não é só glamour, porque quem está ouvindo a história de vocês, pô, que legal, isso deu tudo certo, não tiveram nenhuma dificuldade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente lá na origem, né? Se de repente em algum momento deu aquele friozinho na barriga, fala, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Você falou agora há pouco do custo-benefício, de fazer os cálculos, se vale empreender aqui ou ali. Teve algum momento em que vocês pensaram, será que é isso mesmo? Tiveram dúvidas em relação a esse projeto? A gente veio para Dourados para inaugurar um restaurante. E lá a gente ficou, estruturou... Estamos há 4 anos aqui já, Isso, né? a gente está aqui há 4 anos. Durante esses 2 anos que a gente esteve nesse restaurante, a gente estruturou, fez tudo certinho, né, Gi? Isso. E aí a gente entendeu que depois de abrir tantos restaurantes para tantas pessoas, era hora da gente abrir o nosso. Sim. Então, a gente viu em Dourados um mar azul para comida italiana. Na época não tinha, né? Mesmo a gente tendo... sendo a Tutu ter inaugurado depois, quando a gente imaginou e criou a marca, ela não existia nenhum italiano, né? Existia um outro restaurante, só que ele era contemporâneo. Tinha né? Ele existe até hoje. E aí, quando a gente foi... Um mês antes da Tutu abrir, mês... inaugurou 2 restaurantes italianos aqui em Dourados. Aí eu falei, ferrou, né? Aí, grandes players, bem estruturados, já tinha restaurante que era a 2ª unidade, falei, meu Deus do céu, e agora a gente o frio na barriga. Exatamente. A gente não conhece ninguém, a gente não tem rede de apoio, o que a gente vai se apoiar é no nosso profissionalismo. Então, foi assim que a gente foi feito. O Gi, com toda, assim, vamos trazer algo que seja, não impactante, mas que seja, assim, diferente, né, do que tem aqui, ou uma releitura muito forte da Itália. E aí a gente vê o que a gente consegue fazer. E eu sempre conta, né? Para mim, eu consigo ler os cenários da vida através de números. E aí eu falei, Gi, a gente precisa faturar isso daqui no primeiro mês, porque a gente pegou todas as nossas reservas. Então, assim, um dia antes da Tutu inaugurar, né? A gente não tinha R$50 para colocar a gasolina no cartão de crédito. Tudo tava ali. Tá tudo ali. E aí ela chegou, foi fazer o DRE da empresa, e aí ela pegou e falou assim, Giovanni, a gente precisa faturar isso aqui esse mês. E aí eu falei, meu Deus do céu. Só que é aquela coisa, né, Paulo? A gente, além de ser profissionais no que a gente faz, a gente é muito apegado em Deus. E a gente não coloca nenhum projeto da nossa vida sem ele estar junto. Ou se ele não é só estar junto, não. Ele tem que estar lá na frente. Direcionando, Ele tem que estar direcionando. Porque, assim, a gente pensa assim, se Deus capacitou, ele vai te dar, em algum momento, a força, a diretriz de todo esse trabalho. Nunca disse que ia ser fácil também, não, mas ele vai exigir mas ele vai precisa, exigir né? que... E aí eu ouvi uma voz assim, eu escrevi num papel o valor do faturamento. E naquele primeiro mês a gente dobrou o valor. Olha só. O primeiro mês da Tutu foi assim. E a gente entende que tudo que é novo, em uma cidade que é pequena, ela gira bastante, né? E como a Su falou, nós trabalhamos 2 anos nesse restaurante, só que a gente trabalhava no backstage. A gente nunca foi chefes de salão. O que é chefes de salão? Que ele adora andar no salão, ele se apresentar, tá todo bonitinho, tá todo arrumado. Tanto que na Tutu também a gente não tem essa não é nem liberdade, a gente não tem isso de estar indo nas mesas. Não é a característica de fazer isso. Não é a nossa característica. Porém, hoje eu acho que é legal também. Hoje a gente tem alguns clientes... O que eu te falo? 2 anos atrás, a gente era bem mais recluso. Hoje não, a gente está muito mais à frente. Só que isso é com o tempo, é amadurecimento, é a confiança que você vai me dar, de uma sinalização. Hoje vai tudo bem, oi Paulo, e aí eu vou na tua mesa, a gente conversa. A gente tinha muito medo, como a gente era novo na cidade, a gente tinha muito medo da gente, sabe assim, as pessoas não gostarem. E aí reclamarem. E até hoje eu tenho esse receio, sabe? Assim, de... É porque você tem que ter, como se diz, um peito, né? Você vai na mesa do cliente, o cliente fala, tá tudo bem. Não, não tá. Isso aqui tá uma... E aí, o que você vai falar pra ele? Né? Então, assim, você pra estar andando, pra você estar... Mas também cria conexão, né? Também cria conexão e você começa a conhecer seu cliente. Porque a gente volta na história, por exemplo, no entorno de uma mesa, dentro de uma boa refeição, você faz excelentes amizades, você cria a conexão com o outro, e quando você faz isso com o cliente, também você cria tal fidelidade que talvez vai ser importante. A gente, graças a Deus, nesses 2 anos a gente conseguiu, e a gente consegue
colocar nomes para essas pessoas. A gente tem clientes assim que é excepcionais, assim, Sim. nos dá uma força e dá um feedback positivos e negativos e a gente tenta trabalhar com aquilo e o que a gente precisa melhorar. Hoje tem cliente nosso que ele nos liga e fala, Giovanni, quero comer isso. Sim. Cara, se a gente consegue fazer de alguma forma, a gente vai lá e faz. Ele falou, cara, o melhor prato da Tuto foi esse. Exato. Então a gente fez isso sábado. O nosso cliente Oswaldo, um abraço pra ele. Giovanni, eu queria comer aquele ragu que eu comi no nhoque da fortuna. Eu falei, Só não. que com parpadelli. Só que com parpadelli. Não, vou fazer pra você. Fizemos, então assim... Isso traz um pouco da Itália, sim. sabe? Que a nona chegava pra você lá e você trazia assim, ó, quero um tomate, uma cebola, um manjericão, o que dá pra fazer? Vamos fazer alguma coisa nisso. Então a Tuto, a gente conseguiu essa conexão, mas a gente não conseguiu essa conexão, igual eu te falei, indo nas mesas. Não, a gente fez uma comida boa primeiro e aí a gente serviu. E aí aquele cliente ele ficou acolhido de alguma forma, ele gostou. É muito legal quando um cliente ele chega na tua mesa e fala assim, ó, eu lembrei da minha avó nesse seu... Teve uma época da Tuto que a gente servia almoço. E a gente fez uma carne braseada com polenta. Cara, eu lembrei da minha avó e o cliente se emocionar e aí você não tem como não se emocionar. Então, para mim, você quer ter um guia Michelin, você quer ter um troféu? Não, meu troféu é aquele ali. Sim. Aquilo ali eu alcancei... Satisfação do cliente. Toda a satisfação de um cliente. E além de tudo isso, o nosso segundo troféu gastronômico, que a gente fala, né? Você fala que você tem algum sonho gastronômico. O nosso sonho gastronômico já está sendo realizado. Por que eu te falo, Paulo? Hoje é tudo reverso. Geralmente se tem dinheiro e aí depois do dinheiro você constrói uma marca, um restaurante. Mas antes disso você não sabe como que lidar com esse problema. Exato. E hoje a maior dificuldade de empreender é você saber o que você está empreendendo. A gente veio da base. Eu falo isso para os nossos colaboradores. O que você está passando aí, a gente já passou. A gente sabe como que funciona, a gente sabe aonde. A gente sabe de trás, de frente. A gente sabe de trás, de frente. Então, assim, não tem como... a gente não andou para trás. A gente só focou no que a gente queria. Então, assim, hoje, o maior prêmio hoje, o que é o nosso maior prêmio? É montar um restaurante. Sim. É poucos chefes de cozinha que tem um restaurante, Paulo, que fala, eu tenho o meu restaurante. E a gente hoje, graças a Deus, com todo esse sonho, Deus nos colocou isso e a gente tem isso. Nós temos o nosso restaurante, que não é fácil porque nos dá mais responsabilidade, porque uma coisa é eu empreender e contratar um profissional, e aí eu sou só o dono do restaurante. Agora, uma coisa é você ser o dono do restaurante, você ser a cara do restaurante, você ser o chefe do restaurante. Exatamente. E aí, como que você faz? Se ali num dia não tiver bom, porque... você vai reclamar pra quem? Não, e nem todo dia, às vezes você vai na Tuto, não tá 100% todo dia. É normal, nós somos seres humanos e a gente tem Sim. A gente erra. Então, assim, mas o que você pode fazer pra diferenciar o erro? Melhorar um pouquinho mais, enfim. Então, para nós, hoje é um prêmio, né, Su? Eu vejo o bonequinho ali, eu lembro disso. Então, e é tão interessante isso que vocês estão falando, porque eu estava pensando aqui, a Tuto ele é um sucesso exatamente no preparo artesanal desses pratos. Conhecendo aqui a história de vocês. Mas isso gera desafios, né? Porque você precisa a todo dia evoluir para poder atender isso também. Ou seja, isso dá aquela certa ansiedade. Ou seja, você quer... se eu fiz isso até agora, foi bom, mas como é que eu posso dar um upgrade nisso aqui? Eu preciso melhorar, preciso evoluir. A vida da gente está em constante evolução. É importante também ter essa cabeça no lugar e ter essa maturidade para entender que tudo é ao seu tempo, né, Giovanni? Além de ser tudo nosso tempo, hoje o que mais nos dói, né, como empresa, é mão de obra. A mão de obra, né, ela nos dá muita dificuldade, mas assim, a gente entende que a gente não consegue você ter um restaurante, você estar longe do seu restaurante. Sim. Não dá. A maioria dos cases que a pessoa fala, eu vou abrir, vou investir e eu não vou tocar. Não. Se você não tiver ali diariamente, é muito difícil. Eu não conheço hoje um restaurante, né, Su, que ele é tocado e ele vai embora e ele funciona. Ou você precisa de um bom gestor. Ou de um bom gestor. Mas se você ter um bom gestor, ele tem que ser no mínimo uma parte do seu DNA. Ele tem que ter um entendimento que aquilo ali é dele também um pouco. Né? Não, e certamente é. E certamente é. Então, assim, a maior dificuldade hoje na nossa parte, eu acho que toda parte empresarial inteiro, né? Só no ramo da gastronomia, não. É você ter pessoas que realmente entendem
e saiba, eu acho que vestir a camisa já está clichê. Ele precisa entender mesmo. Mas tem a né? maturidade profissional para entender o cargo que ele exerce, entendeu? Que tem a responsabilidade. E por isso que a gente está hoje, até hoje. E aí você me fala, Paulo, e aí, Giovanni, você pretende ficar até quanto tempo dentro da operação, cara? Enquanto eu tiver restaurante, eu tenho que estar na operação. Tem que estar na operação. Então, assim, eu não consigo ser um chefe que eu vou contratar um outro chefe e vou delegar aquilo ali e acabou. Não. E querer que ele reproduza aquilo que você reproduziria, né? O cliente, justamente, ele vai lá por conta do nosso tempero, por conta do nosso atendimento. E isso a gente conseguiu implantar um DNA. A rotatividade de um restaurante ele é muito complexa. A gente, em 2 anos, agora que a gente está pré-formatando uma equipe, e ela não vai ser 100%, ela vai ter mais rotatividade, porque isso é normal. Então, hoje em dia, com o mundo que ele está tão adverso, as pessoas não querem ter mais comprometimento. Então, assim, se não vem da premissa do amor e amar aquilo que você está fazendo, em servir, né? Como que você vai trabalhar naquela área e você vai dar tempo para aquilo ali? Exatamente. Então, assim, eu quando fui perguntar lá atrás, eu falei, e aí, quanto tempo que eu preciso para ganhar dinheiro? Eu estava preocupado com dinheiro. Depois que eu mudei essa chave, não, eu preciso trabalhar, eu preciso servir algo que eu tirar dentro de mim. Aí o negócio mudou, né, Su? Basicamente é isso. O dinheiro depois será a consequência. Muito bem, você está acompanhando com a gente nosso Grandes Sabores, hoje falando um pouquinho, contando a história da Tutto Cucina aqui na cidade de Dourados, do Giovanni, da Suemi, que são os empreendedores que estão à frente deste negócio. E claro, sem dúvida nenhuma, você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais isso por dentro, né? Mas claro, vou te convidar a acompanhar também tudo que é produzido pelas nossas plataformas digitais. A Rádio Grande FM tem programas segmentados, exclusivos em nossos canais no YouTube, no Facebook, no nosso site da Grande FM. Aliás, todos os nossos canais digitais têm sempre conteúdos importantes. Vou pedir que você aponte o seu celular aqui para os QR Code que vai aparecer aqui na sua tela e vai te direcionar aí aos conteúdos exclusivos que a Rádio Grande FM tem. Então aponta aí seu celular aqui para o nosso QR Code, você vai acessar os conteúdos da rádio. Esse programa também vai ficar sempre à sua disposição para você rever e compartilhar. Quem sabe essa história que está sendo contada aqui possa servir para outras pessoas também como inspiração. Por que não? O seu sonho pode se tornar realidade. Basta que você se dedique a ele, que você tenha foco e, claro, obviamente, trabalhe para esse sonho se tornar real. Então, aponta aí seu celular aqui para o nosso QR Code da Rádio Grande FM e acesse os nossos conteúdos digitais. Seguindo aqui com o nosso bate-papo, Giovanni, vocês atualmente estão iniciando um novo projeto, né, que é o Moju, Cozinha de Origem, né? O que você pode falar um pouquinho a respeito desse novo projeto, dessa linha que vocês estão colocando em prática? O Moju, na verdade, ele é um projeto que ele está nascendo, né, Su? Porém, a gente precisou dar uma pausa nele, né? Só que é um projeto que ele vai ser pausado durante pouco tempo, a gente acredita, né, Su? É um projeto que a gente ama, né, a cozinha brasileira. Amo. Só que, de contrapartida, aconteceu alguns percalços da vida aí, que é o normal. Sim. Só que ele é um projeto que ele está pausado hoje, Paulo. Mas, assim, é um projeto que está guardado no nosso coração e que a gente saiba que uma hora ou outra ele vai sair, né, Su? Dentro daquilo que a gente falou agora há pouco, do tempo de Deus, Isso, o tempo para cada coisa no seu tempo, né? Correto. Essa é a palavra-chave, né? O tempo de Deus aí. E tanto que o Moju, ele quer dizer transformação. Então, a gente entende que se transformar também é esperar. Sim. Então, a gente entende que... porque o Moju, ele vem do Tupi-Guarani. E lá no Pará, por exemplo, tem um rio que chama Rio das Cobras, né? E aí, o Moju, ele vem disso, dessa Sim. transição, né? Porque o rio, ele se transforma, né? Sim. Para se tornar algo maior. Então, o Moju, ele sempre vai estar nos nossos corações, Sim. mas por enquanto a gente entende que ele precisa de um tempo. Ele precisa de um tempo para aturar. Amadurecer. Ô Giovanni, a gente falou um pouquinho lá da tua experiência também em São Paulo, das maiores gastronomias do mundo estão ali, vocês passando por tudo isso. Aí a gente falou assim, você sai do grande centro, vai para São Paulo, mas você vem e está estabelecido aqui. A gente pode dizer que o Dourados, né, está cada vez mais exigente em relação a isso, né? Ou seja, a gente percebe cada vez mais a evolução da gastronomia na cidade, o público
querendo algo mais parecido com aquilo que de repente ele busca fora. Como é que você tem visto a evolução desse paladar do douradense pela boa comida, pelo bom atendimento, por espaços, pelo ambiente do qual vocês também oferecem lá? Isso é bacana, né? Quando você vê a cidade também evoluindo nesse sentido, né? Para nós, na verdade, foi um desafio, né, Su? Campo Grande é assim, se você trabalha com cardápio anual, às vezes mais, né? Tem restaurante com 40 anos, ele não muda o cardápio dele. Sim. Eu conheço restaurantes em Campo Grande que tem há 40 anos, 20, 30, 10 anos. Campo Grande, São Paulo. São Paulo é o mesmo cardápio, só que aqui em Dourados não dá certo. Sim. E se der, são poucos cases de sucesso, né, Su? O empreendedorismo, você tem que ter essa, nem é malícia, né? Esse jogo de cintura para você entender que nem tudo que é aprendido dá para ser executado. Então, a gente entendeu isso, a gente entende isso muito rápido, né? Então, assim, da experiência que a gente tinha de Campo Grande e tudo mais, aqui é um outro cenário. É um mar azul, continua sendo, né, para gastronomia, tem muita oportunidade. Está crescendo demais, né? Porém, as pessoas, elas são mais exigentes. Sim, a gente entende isso mais do que Campo Grande. Porque Campo Grande, eu não sei se é porque o mercado é um pouco mais amplo e mais diversificado, então as pessoas, elas não costumam comparar ou não costumam... Que para você ter uma ideia, a gente muda o nosso cardápio... De 6 em 6 meses. 6 em 6, de 8 a 8 meses, a gente está mudando justamente porque o cliente, ele pede essa mudança. E quando a gente tem essa mudança, o ticket sobe lá em cima, justamente por quê? Porque ele quer algo novo. Então, o cliente... Ele quer ter experiência. Ele quer ter experiência diferentes aqui. Então, assim, eu tô te falando, é um caso da Tuto. A Tuto é assim, tem lugar que às vezes tem 10 anos o mesmo lugar, os mesmos sabores, as mesmas... Só que, para nós, foi diferente. Não sei se é por conta da gastronomia italiana. Hoje é dia 21, né? Isso. Desde o começo da semana tem o pessoal já perguntando sobre o Dia dos Namorados. Então, assim, é um público que ele sabe do que ele tá comendo, ele gosta e Só que ele quer algo novo ele sempre. quer algo novo sempre. E é tão interessante isso dessa própria exigência, tanto da questão de paladar e da gastronomia como um todo, mas também do próprio ambiente. E eu queria falar sobre isso. Vocês estão sempre em processo de evolução, tanto da produção dos pratos, quanto da recepção, de proporcionar ao cliente um conforto melhor. E eu queria que você falasse sobre isso, de projetos, de repente, de expansão da possibilidade de atender mais pessoas. Eu sei que vocês estão pensando, planejando abrir uma unidade maior para acolher melhor as pessoas. Que falasse um pouquinho a respeito disso. A gente tá... Desde quando a Tuto tinha 6 meses? Com 6 meses a gente entendeu que a Tuto estava pequena. Só que a gente é muito pé no chão. A gente tem um sonho de crescer, só que tudo isso requer custo, requer pessoas, né? É muito mais energia do que a gente já está dando hoje. Então, assim, é tudo muito pensado. Só que, mais uma vez, Deus ele tem trabalhado algumas coisas aí, tem sido um bom sócio aí, né? Porque ele tem aberto alguns caminhos que a gente nunca imaginou que a gente ia chegar. Nunca que a gente imaginou que a gente ia estar. Então, isso é muito legal. E existe, né, uma possibilidade de crescimento. Era assim, você falou do Moju, o Moju ele estava ali, né? Só que eu sempre perguntava para Deus, por que o Moju primeiro, né? E por que não a Tuto que nós começamos e sempre foi uma incógnita. O primeiro filho. O primeiro filho, mas por que o outro? Mas assim, a gente não entendia. E hoje, o que aconteceu? Nessa transição, a gente teve que pausar o Moju por conta de alguns projetos e a gente parou o Moju, porém, houve uma oportunidade da Tuto de crescimento, que é o que você falou. Sim. Que é uma oportunidade de crescimento na parte central, então a gente vai vir um pouco mais para o centro, né, Sul? Sim. E isso a gente... Era uma necessidade que a gente entendia, mas assim, a gente sempre tentou levar isso com o pé no chão. Sim. Porque por mais que as pessoas pedissem, a gente não ia fazer nada do que, às vezes, a gente não desse conta. Então, a gente sempre teve esse modo de trabalho, né? O que a gente consegue dar conta? Basicamente isso. O que a gente consegue dar conta? A gente consegue dar conta disso, então a gente vai fazendo.
O que a gente não dá conta, o que a gente acha que a gente não consegue finalizar, Espera um pouco mais, né? vamos esperar um pouquinho mais, vamos respirar, a gente não pode ser emocionado, a paixão ela acaba, e enfim, e o produto ainda tem que estar ali. Então a gente teve essa noção e depois desses 2 anos a gente conseguiu entender essa necessidade, mas foi muito por obra de Deus mesmo, para acontecer o que vai acontecer. E eu te falo uma coisa, Paulo, a gente vai ser... Eu não estou sendo um cara arrogante ou prepotente, mas vai ser um divisor de águas não só na nossa vida profissional, mas na gastronomia de Dourados. Por quê? Porque a gente trabalha com o básico bem feito. Porque... O menos é mais, né, Su? Ali na Tuto, por mais que não pareça, né, porque a gente tenta fazer o nosso possível e o nosso impossível, a gente se esbarra em questões estruturais, porque é um espaço pequeno, que a gente não tem armazenagem, pouca armazenagem. Então, por exemplo, a gente não consegue ter um forno combinado, que nos ajudaria. Que é uma ferramenta de trabalho que dá pra gente, que a gente ganha tanto em produtividade, quanto em novas receitas, muita coisa. Novos pratos. Então, assim, hoje ainda... A gente opera milagre todos os dias. Não, ali é milagre. O pessoal, a equipe foi lá e... Cara, vocês vão filmar, todo mundo achou que é uma cozinha imensa, né? Aí ficou os 2 videomakers assim, meu Deus, já mais 2, 3 pessoas acabou o espaço, não cabe. Então, assim... Mas o que está dando de aprendizado para vocês também trabalhar disso? Isso aí não tem curso nenhum que dá. Um exemplo, teve um Dia das Mulheres que a gente atendeu, foram 168 ou 163 pratos. Acho que foi mais ou menos isso. Então, assim, tem restaurante aí com 200 lugares que não consegue fazer. Então, assim, é milagre diariamente. Agora, claro, Suemi e Giovanni, isso tudo, claro, vocês estão, graças a Deus, indo para essa evolução, mas também, de certa forma, é uma aposta. E quando essa aposta vai, eu volto naquele pergunta que eu fiz anteriormente, como Dourados tem evoluído e tem sido exigente, né, na questão da gastronomia, mas Dourados também é um polo de uma região importante do estado, em que a gastronomia pode sim ser um importante aliado do município em termos do turístico gastronômico, né? Sim. Por que não a gente transformar a cidade de Dourados nesse polo da gastronomia desta região? E óbvio que vocês, a partir desse momento, podem fazer parte disso tudo. Ou seja, tem esse potencial de Dourados se tornar nesse polo gastronômico, inclusive de turismo gastronômico, que a gente tem condições de atender bem, né? Tem, é uma parte que ainda falta muito, sabe, Paulo? Eu acho que... A gente entende que Dourados, ele tem pouco entretenimento, né? Então, assim, a gente sente falta, tanto que, às vezes, a gente tem comidas que são afetivas, né, nossa, de Campo Grande, mas, assim, tem coisas que a gente fala assim, nossa, lá em Campo Grande tem isso, né? Então, a gente sempre, ou em São Paulo tem aquilo, longe de comparar, mas a gente entende que a comida ou ter restaurante aqui é uma forma de entretenimento. Então, a gente tem essa responsabilidade comunitária, né? Isso. Com a cidade. Sim. E de cliente falar assim, eu atendo fora, vou ter uma reunião e eu vou levar lá na Tuto. Então, olha o peso que isso tem. Sim. Então, se não é mais só sobre essa pessoa, é sobre ela trazer pessoas de fora. Eu tenho um médico lá no nosso cliente, ele... Me fugiu o nome do doutor? Antônio Pedro. Doutor Antônio Pedro. Todo cliente que ele atende, ou enfim, parceiros, ele leva lá de alguma forma, toma um vinho, come a comida. Então, isso é o que a Suemi falou. É uma forma de fazer um entretenimento, é uma forma de turismo. Porém, eu deixo com aspas aqui, a gente não tem apoio. Sim. A gente tem muito pouco apoio do Estado mesmo, sabe? Sim. E quando se tem muito apoio, é para grandes cases de sucesso. E o cara que começou lá atrás, entendeu? O cara deveria que ser abrindo o uma marmitaria, deveria ser o contrário. Porque aquele que vai ficar no dia a dia ali. Você pega um programa aí que teve um tempo atrás, um programa... Aí você pega algumas partes políticas lá, e aí você olha quem tá junto com essa parte, são um restaurante de 40 anos em Campo Grande, 30 anos de Campo Grande. Você acha que ele precisa dessa notoriedade? Não estou descartando, acho que ele tem um nome para estar lá, um peso para estar lá. Só que o cara que começou há 5 anos atrás. Então, acho que assim, você precisa ter um projeto cultural de turismo muito grande e para abraçar essas pessoas que estão começando há pouco tempo. Sim. E até mesmo dar ênfase naquele cara que já está há 30, 40 anos no mercado. Sim. Então, falta-se um pouco disso. A gente sozinho não vai fazer verão. Você pode pegar todos os restaurantes, assim, o que você precisa fomentar?
precisa fazer isso, tá, mas a gente sozinho não precisa, então a gente precisa de um apoio, apoio tanto que, tipo político assim, mesmo. Um apoio político que seria legal aqui para a cidade seria um SEASA. Sim. Já seria Quanto facilitaria? Um divisor de águas na gastronomia, Na gastronomia. é um SEASA. E que para muita gente parece não ter essa importância como um Não, todo. não e que tem, acaba mas existe e você consegue... assim, a partir do momento que só eu vendo esse produto, eu posso colocar o valor que eu quiser. Sim. E isso, imagina eu, que sou o comprador desse produto, e eu preciso comprar o teu produto, eu não tenho pra onde fugir. Por exemplo, tem temperos Natuto que a gente usa que vem de São Paulo. Lá em Campo Grande a gente tinha um fornecedor que era incrível, inclusive beijo Shigueto. É verdade. Shigueto era assim, de uma responsabilidade, ele me ligava lá do SEASA de São Paulo, de madrugada, tipo 2, 3 da manhã, o tomilho não tá bom, eu não vou levar, tudo bem pra você? Eu falei, não, tudo bem. Aí ele chegava, ele geralmente me entregava isso 2, 3 da tarde, né? Aí ele pegava e me ligava. O tomilho realmente não veio, você quer que eu faça o quê? Eu falei, não, Shigueto, tranquilo, fica tranquilo, eu me viro aqui, semana que vem você traz, ou quinta ou sábado. Ele dava a volta na cidade e trazia. Aí, às vezes, ele comprava de outro fornecedor e pra não deixar nos de entregava. atender. Então, aqui a gente tem bastantes parceiros. A gente tem... há 4 anos atrás que a gente chegou, a gente precisou entender como que era Dourados. Né? O que tem. E hoje, eu vou falar uma coisa pra você, Paulo. A gente ainda tá pegando águas boas. Sim. Se você for pegar 10 anos atrás, né, vai sentar mais convidados aqui, eles vão poder falar pra você, assim, como era lá atrás. Exatamente. Então, hoje ainda eu tô pegando um rio bacana. Imagina quem tava 10 anos atrás, como que essa pessoa servia alguma coisa assim, sabe? Diferente... com todas essas dificuldades, com todas essas dificuldades. Então, assim, a gente tá, como se diz, estamos reclamando de barriga cheia, mas ainda falta muito. E eu acho que um apoio muito seria acho que todos os donos de restaurantes vai falar para você, um SEASA aí vai ser um divisor de águas, e não é difícil. Sim. E não precisa de muito dinheiro. É só ter um pouco de força de vontade, política pública, todo mundo já tem, todo mundo já conversa. Então, aos políticos aí que estiverem nos escutando, os vereadores... Fica a dica aí, né? Fica a dica aí, né? Estamos num ano bom de eleição, traz um SEASA para Dourados que vai nos ajudar muito. Muito bem, vamos falar um pouquinho mais a respeito do Tuto e acompanhando vocês, a história, você contou um pouquinho lá das origens, aquilo que você tem de diferencial, aquilo que é a marca de vocês lá no atendimento. Digamos, eu sou um cliente que não conheço ainda lá o restaurante, não conheço o seu cardápio. Se você tivesse que me sugerir, falar, Paulo, eu quero que você vá lá e que você experimente o prato X. Porque, claro, eu imagino que para vocês, cada prato que vocês oferecem é como se fossem filhos. Vocês têm seus amores, gostam mais de um de outro. Se eu perguntar qual que eu prefiro, talvez seja uma pergunta difícil. Mas o que você pode sugerir para aquele que ainda não conhece a Tuto? Falar, venha cá, experimente esse prato para a partir dele você... Eu sou muito assim, se eu vou num restaurante de parrilla, eu vou na carne. Se eu vou num sushi, eu vou num sushi. Mas às vezes o sushi tem um risoto. E aí, vamos lá, vou ser bem polêmico agora, ou ele tem um soba. Aí o cara, eu vou lá no sushi como, eu queria um prato de risoto. Aí eu vou falar, opa, peraí, vem cá, eu fui no sushi, vou comer um risoto, tá. Então você não vai no sushi, amigo, vai em outro lugar, vai num restaurante italiano. Mas se você vai num restaurante de parrilla, ou se você vai num restaurante italiano, vamos lá, o Giovanni tá falando, eu vou na massa. Sim. Então hoje a gente tem risotos, a gente tem saladas, a gente tem entradinhas, tem bastante coisas legais, assim, diferentes que às vezes não tem numa cantina italiana. Só que eu particularmente, eu vou na parte de massas, né? Então aí você vem e fala pra mim como que a gente conseguiu entender o douradense. O douradense, ele ama uma proteína, ele ama uma carne. Na Itália é muito difícil você comer massa com carne. Sim. Né? Tem os primeiros, segundos piatos que são a etapas. Carne vai na terceira para quarta etapa, que ele vai comer. Por quê? Porque é muito pesado. A carne é com salada. A carne é com salada. Então, hoje a gente tem um prato, que é esse prato que está no take, que é um T-bone, né? Ele tem uma massa e ele tem uma salada. Então, é como se fosse o primeiro, segundo, terceiro prato. A gente fez um prato só. Por quê? A gente viu essa necessidade. O douradense, ele gosta de carne. Eu também, particularmente, amo carne. Então, a gente tentou fazer esse equilíbrio, né, que a gente consiga adaptar isso. E deu muito certo, né, Su? Tanto que a gente tem um ancho grandão, quase 400 gramas, com risoto pomodoro. Então, aí você fala, um preferido para mim é a massa. Sim. Então, tudo que for com massa,
eu pediria de primeiro. Você já tem uma outra concepção, né? Eu tenho dois pratos, assim, que pra mim são os queridinhos meus da casa. Nhoque? O meu é o nhoque. Eu amo nhoque de paixão. Então, assim... E eu sempre, dos lugares que eu vou, eu sempre tento extrair a essência. Sim. Eu gosto do nhoque, mas o nhoque que eu gosto não tem na tuco, né? Que é com bolonhesa. Mas, assim, o fidedigno, que é o que a gente faz, é nhoque, pomodoro, né? Com torrada para chuchar. Então, Isso. Esse seria o primeiro. E o segundo é o nosso parmegiana. O nosso parmegiana Porque eu entendo que ele precisa ser... Todo alimento você precisa respeitar a forma com que ele vem, né? Então, assim... Então, para mim não tem sentido eu fazer um parmegiana e encher de molho. Porque a crocância do milanesa não vai ter. E foi embora. Ele foi embora. Então, assim, lá na tuta, você vai ver todos os ingredientes de forma equilibrada. Então, o milanesa, ele vai estar crocante, vai ter o molho, vai ter a mussarela. Uma coisa que a gente tem de diferencial, Paulo, você perguntou, é isso. Nós entendemos a necessidade do público, a gente verifica se a gente tem essa possibilidade, só que a gente não vai mudar 100% só pra gente agradar. A gente é meio do time cai atirando, é mais ou menos isso. Por quê? Porque eu não passei tantos anos da vida estudando, trabalhando, executando, para simplesmente eu ser uma pessoa que muda e desmuda o que você às vezes gosta. Sem convicção, né? Então, assim, é um trabalho que eu tenho de vida e é um trabalho que a gente tem, que a gente vê nas pessoas que a gente tem referência. E esses dias eu vi um podcast e um chefe falou a mesma coisa. Eu não mudo. É isso que eu tenho no meu restaurante, eu não vou mudar. Sim. Então, assim, mas tá sendo um pouco ignorante? Não sei. Mas talvez convicto daquilo que você trabalhou. Do que você precisa trabalhar, enfim. É isso que a gente... Ali na Tuta é muito assim. Tem muito cliente que fala, tem como alterar isso? O que a gente consegue alterar, que não vai... descaracterizar o teu... A gente vai lá e faz. Mas o que a gente não consegue, a gente não faz. Então, assim, às vezes pode ser muito positivo, como pode ser um ponto extremamente negativo. Mas a gente tem essa ideologia de servir o mais... fidedigno possível. E a gente espera... Mas, assim, na grande maioria... Uns 80% dos nossos clientes, eles entendem. Sim. E o que eles não conseguem entender, se ele vai mais de uma vez, e aí ele fala, você tem como alterar o molho pomodoro, o molho de fondue, ou vice-versa, a gente vai lá e faz essa alteração, porque a gente sabe que não é somente um cliente passageiro. Ele tem ele quer criar conexão. Então, se ele tem conexão, ele está ali. Então, assim, se for mais de 3 vezes, a gente troca. Beleza, então. Gente, olha... Quando eu olho para vocês, eu vejo um casal bastante jovem. E aí eu tô aqui, puxando aqui pela memória toda a história contada por vocês e que vocês hoje se tornaram empresários de sucesso aqui na cidade. Mas tem muita gente que, como vocês, nesse momento está pensando em começar. Está pensando em abrir o seu próprio negócio, pensando se vale a pena. Aí entra aquela questão do cálculo lá para ver se vai dar certo ou não vai. Se vocês pudessem estar de frente com esse jovem que quer empreender, que quer entrar para o mundo da culinária, e que talvez vieram como vocês de ramos diferentes em termos profissionais, mas que querem apostar na gastronomia, o que vocês diriam para esse jovem? Eu sou mais polêmica, você é mais polida, então pode falar você primeiro. Eu acho que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E viver os sonhos, eles existem várias formas, né? Tanto que eu sou a prova viva disso, né? Me formei em engenharia de produção pela Federal, poderia ser uma engenheira, mas também outros caminhos, né? Eu diria assim, poderia ser uma engenheira porque eu não exerço a engenharia, né, fidedigna igual os meus outros colegas, que às vezes são bancários, enfim. Mas, assim, então, existe várias formas de viver seu sonho, né? Sim. Então, você quer viver da gastronomia? Viva da gastronomia, mas entenda que, assim como qualquer outra profissão, ela vai ter seu processo, né? Então, assim, se perguntar, você vai estar apto a viver todos esses processos? É que nem a gente, né? A gente fala isso, né? Quando a gente se conheceu, a gente comia... na cozinha, né, em cima de balde de gordura. Porque a gente tinha responsabilidade. Não porque a gente não tinha intervalo, alguma coisa assim. É porque realmente era muito corrida. A gente atendia 750 pessoas no dia, né, Gi? E aí, o tempo que restava era o tempo, assim, o intervalo que a gente soltava o jantar para as pessoas e a gente sentava rapidinho porque logo já tinha que começar o outro turno.
E a gente trabalhava nos 2 turnos, né, direto. Então, assim, a gente sempre fala, você tá disposto a passar por isso? Porque hoje muito se quer ter o sonho realizado, mas pouco... resultado muito rápido também, né? Mas pouco se quer pagar o preço. Então, assim, gastronomia como empreendedorismo não é glamour, né? Eu falo isso todo dia. E nem te enriquece. Você tem que deixar essa ciência também, né? Então, assim, eu acho que não é jogando balde de água em ninguém. Eu acho que se você fizer um trabalho muito bem feito, como o Jota fala, né? Trabalho devolve, trabalho vai te devolver. Mas você tem que entender que nem tudo é da noite pro dia. Sim. Né? Então, às vezes, você vai ter que ficar um dia sem comer, você vai ter que ficar 12 horas em pé, você vai ter que acordar às 6 horas da manhã em hortifruti. Abrir mão de muita coisa na vida. Você vai ter né? que ir em Campo Grande pegar creme de leite, porque o seu fornecedor não traz. Então, assim, você tem que entender essas logísticas e estar disposto a pagar o preço. Eu penso assim, hoje, né? Que a gente pode falar para a pessoa que quer começar? Eu acho assim, primeiro, você quer começar, você começa da base trabalhando. Começa da base trabalhando. Porque você não vai ter só se você for um herdeiro e seu pai tiver muito dinheiro, ele vai, quero investir, eu tenho um curso de gastronomia, eu vou fazer. Mesmo assim, às vezes não dá certo. Por que não dá certo? Você está sendo pessimista. Não é, porque você não passou pelo processo. E se você não passar pelo processo, é muito difícil, porque vai chegar uma problemática lá, Paulo, preciso resolver isso aqui. Puta, e agora? Eu não consigo resolver isso aqui. Como que eu vou resolver? Não, porque você nunca teve um problema para você resolver. Você não teve alguma... E cozinha é isso. É problema todo problema tempo. todo o tempo. Então, assim, se você começar a sua carreira, você trabalhar certinho, sabe? Ser coerente, ser verdadeiro, entregar o que você precisa entregar. Ser digno no pouco que você tem ali. Você já começou bem. Muito bem. E aí, investir naquilo ali, aí que é a complexidade. A chave do negócio é esse. Por quê? Porque, igual a gente falou, a gente pegou tudo que a gente tinha e colocou em algo que a gente pode ser que não dê certo. E se tem 2 anos, ainda pode ser que não dê certo. Exatamente. Como se tem 10 anos, pode ser que também não vai... Então, assim, é dinâmico isso aí. E tudo depende do quê? Tudo depende, chega uma hora que o dinheiro ele não vai fechar a conta, Paulo. Sim. Ele não vai fechar. O que vai fechar a conta é você saber resolver um problema que acontece com você e você fala, não, isso aqui eu vou resolver dessa forma. Porque às vezes você tem dinheiro, você resolve o problema de uma forma errada, você perde o dinheiro e não resolve o problema, e ao contrário, você tem mais problema ainda. Sim. Então, o que eu costumo dizer comece da base. Fica ali seus 2, 3 anos. 2, 3 anos, tem entendimento, não trabalhe com carteira de trabalho no bolso. Não vai, preciso ir embora, preciso sair. Cozinha, infelizmente. Você tem que entender que se você quer trabalhar no ramo de restaurante, você não tem final de semana, você não tem Natal, você não tem aniversário, você não tem casamento, você não tem dia das mães, você não tem dia dos namorados. A gente trabalha com hospitalidade. Sim. Então, a gente tem que estar disposto a ser... anfitriões. Hospitalar. Então, assim, a gente precisa ser anfitrião. E anfitrião é você chegar no começo, você sair no final, você servir, você ter atenção, você estar disposto. Então, não adianta você achar que você trabalha em restaurante, você tem eu vou ter um Natal, vou ter um Ano Novo, vou ter um final de semana. Você tem que ter esse entendimento. E aí, mais uma vez, eu te falo, às vezes os cursos profissionalizantes não mostram essa outra realidade. O cara chega e fala assim, putz, sabadão, chefe, eu queria... Tem um compromisso, será que não tem como ir? Domingo, dia das mães, tem como dar folga? Cara, dia das mães é o dia que você mais opera. Então, assim, você tem que ter essa noção. Mas não é difícil. Se não você, é difícil. Não é. Se você for pegar, não é difícil. O duro é você ter força de vontade. Então, mas é exatamente fazer aquilo que você gosta, estar naquilo que você gosta. Aí não é trabalho, passa a fazer parte do teu dia a dia, e isso é importante. Eu percebo muito claramente que vocês são apaixonados por isso, né? Pelo aquilo que vocês escolheram e tudo mais. E também observando, mesmo com tudo que vocês relataram, de certa lógica dentro daquilo que foi estabelecido, colocando com o amor de lado, mas de desafios também, para você superar cada obstáculo que foi surgindo e que outros que virão ainda pela frente, né? Mas se nós tivéssemos que parar um pouquinho agora, que vocês pudessem analisar assim, digamos assim, se pudesse, preparar o meu último prato hoje, porque amanhã eu não tenho mais o restaurante, vou fazer meu último prato, mas eu quero nesse prato resumir a minha história, que começou lá em Campo Grande, que passou por Dourados, que foi lá em São Paulo, retorna para Dourados para estar aqui estabelecido. Não sei se seria aquele prato físico lá, mas que prato
poderia resumir a história de vocês? Um prato que hoje, a Natuto, que poderia resumir, é um prato, ele é, para mim, assim, um dos melhores, que é o ravioli, né? Que ele é muito técnico. E hoje mesmo eu vi um vídeo de um ravioli, não é que eu sou crítico, mas assim, se você não tem a habilidade para fazer alguma coisa... Não é feio começar. Não é feio começar, mas também, dependendo do jeito que você começa, hoje em dia, a internet, ela tá essa problemática, sabe? Sim. Então, assim, o nosso marketing sofre muito com isso. O que a gente não consegue fazer, a gente não vai fazer. A gente não vai colocar, a gente não vai... Se a gente não dá conta em algum momento, a gente não vai entregar para o cliente. Então, assim, eu vi um monte de massa e sem técnica, sem... E aí, aonde que está essa paixão? Onde que está essa vida desse prato? Então, assim, a gente usa muita técnica, a gente usa, além dos ingredientes de qualidade. Então, assim, para mim, hoje, o último prato que eu preciso fazer seria um ravioli. E aí, com muita técnica, com ingredientes básicos, manteiga, sálvia, um tomate, um manjericão. Somente. Sim. O Suemi, então dá pra gente dizer, dentro disso que o Giovanni está colocando aqui desse último prato, se você quiser deixar um sabor, por exemplo, para aquelas pessoas que forem até o restaurante, aquelas que estão nos acompanhando, que estão entendendo um pouquinho dessa história, dá pra dizer que esse sabor tem nome de amor? Tem nome de amor. Tem coisas que a gente não entende, né? Tipo, quando... Por exemplo, eu vou pegar minha avó, né? Que tem até um vídeo dela no nosso Instagram da Tuto, que é em homenagem às mulheres. Que fala sobre isso, né? Então, até o Gi perguntou, mas o que vocês fazem que a comida de vocês é diferente? Aí teve um dia, logo quando ele me conheceu, né? Ele falou assim... Eu quero comer bife. Eu falei, tá bom, vou fazer bife. Aí fui fazer o bife, né? Ele falou, o que você colocou no seu bife? Aí eu falei assim, é um tempero que minha avó faz há anos, que é basicamente alho, sal e pimenta biquinho. Eu falei, mas como assim, pimenta biquinho? Eu falei, é uma pimenta que é de fazenda. Que... É bodinha? Bodinha. Que é uma pimenta de fazenda, ela é extremamente aromática, ela tem um certo teor de picância, mas se você souber usar, você consegue usar em qualquer lugar. E aí eu falo que sabor é sobre amor. Você tem uma linha ali que você pode até aprender. Eu tava falando isso até hoje pra menina que eu encontrei. Falei assim, até um certo ponto, tudo é aprendido. Mas tem uma luzinha, assim, que brilha nas pessoas que realmente têm um dom e que conseguiram desenvolver. Então, o sabor, você consegue notar quando aquilo é feito por amor. Tanto que a gente vai domingo para São Paulo e tem um lugar lá em São Paulo que chama Tordesilhas. O nome da chefe é Mara Salles. Ela lembra muito a comida da minha avó, muito assim, mas longe de comparar. E aí, um dia a gente indo lá, uma outra vez, a gente pegou e encontrou um outro chefe. Extremamente renomado nacionalmente, né? Que é o do IGNT, né? O Thiago Castanho. Thiago Castanho. E aí ele falou, nossa, chefe, a gente pode tirar uma foto com você? Ele falou, claro. Eu falei assim, você gosta daqui? Ele falou, isso daqui, a Mara é como se fosse a mãe de todo cozinheiro. Olha só. Todo profissional da gastronomia vai nesse restaurante. Eu falei, então a gente tá no lugar certo. E pedimos a indicação, o que ele falou? Caldinho, né? O caldinho de tucupi. O caldinho de tucupi, então assim, é o amor, né? E a gente vai comer, o Gi falou assim, eu preciso ir na Mara. Eu falei, o que você quer comer na Mara? Ele falou, o que você quer comer? Caldinho. Não, e? A galinhada, né? Ela todo domingo ela tem uma galinhada lá. Sim. Cara, é uma galinhada. É só uma galinhada. Então, assim, hoje na Tuto seria isso, sabe? A Tuto, nosso restaurante. Mas, assim, a gente gosta da essência, que é o nosso mesmo. Então, assim, o que você quer comer no restaurante? Você está em São Paulo. Pô, pensa em São Paulo, você pode comer tudo que você quiser lá. Só que lá a gente vai atrás de uma boa galinhada, por quê? Porque é o que traz amor, o que te traz referência, é que faz te lembrar do teu passado. Em algum momento aquilo ali te deu um gás, sabe? Então, comida é isso. Até o nome do podcast Grandes Sabores é Grandes Amores, né? Porque como que você faz para amar aquilo ali, para comer aquilo ali e se sentir cheio, sabe? Sim. Mas não só de comida, mas de alma mesmo, né? E por coincidência, ela trabalha com pimenta.
E ela tem uma parede de pimenta, né? O restaurante, no fundo, é uma parede parede de só pimenta. com Ela tem um pimentas. chefe pimenteiro que trabalhou 25 anos com ela e ele faleceu. E ela continuou o legado lá. Então, assim, é história, é amor, é conexão. Então, Dedicação. assim, é dedicação. E você vê a chefe, ela tá lá o tempo todo. Sim. E aí você fala, Giovanni, quando que você pensa em sair? Eu não penso em sair. Se eu Sim. sair, eu não vou estar bem. Então, eu só saio porque a saúde não vai estar boa no momento. Mas é porque você precisa estar lá. Porque se você vê uma pessoa que está numa das maiores cidades do Brasil, o maior polo ali de gastronomia, ela tá lá, ela participa de lá, ela vive aquilo lá, como que eu vou falar Exatamente. na minha insignificância, como se diz a minha amiga, Sabrina, eu vou parar, qual que é o momento que eu vou parar? Não tem como parar. Eu ia até perguntar sobre isso, né? Quando vocês olham para o futuro, onde vocês querem chegar, mas acabaram de responder sobre isso. O futuro a Deus pertence, mas obviamente com o projeto, com o objetivo que tem, com o amor que vocês têm, é para ir cada vez mais longe Com e cada certeza. vez melhorando mais. Gente, que papo legal, que papo bom. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou está apaixonado por essa história e certamente vai querer conhecer um pouquinho lá da Tutu Cocina. Quero agradecer aos dois por se disponibilizarem, estar aqui e contar a história de vocês e a história do restaurante. Volte sempre ao nosso Grande Sabores. Muito obrigada. A gente que agradece, Paulo, mais uma vez, a gente agradece ao Mauro, a toda a equipe que sempre nos tratou bem, foi no nosso restaurante e teve um feedback tão positivo, né, Su? E por nos acolher, né? Porque por Também, mais que né? a gente tenha pouco tempo de Dourados, pra gente é uma honra. Foi que eu perguntei, mas por que vocês escolheram a Tutu, né? Aí, Que a gente uma hora- sempre se coloca no nosso sim. lugar. Até as pessoas falam, mas por que vocês montaram aqui, nessa região? É porque a gente não queria brigar com ninguém. Então o a dinheiro gente... também não dava. Mas a gente tinha essa... A gente sabia que se a gente fosse locar alguma coisa no centro, a gente poderia ser engolido. Então a gente sabe do nosso Lugar. no né? nosso lugar. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente... É notado de alguma forma, Sim. De alguma forma. recebe esse convite. O trabalho, quando eu falei o porquê do podcast, né, a gente tentou também descobrir, ele falou, o que vocês estão fazendo é muito grandioso. É porque você pega a história lá do Tida, você pega a história do Dil Santo. Cara, são histórias assim, mas como assim que começou? Por que tá ali, né? Pô, tem todo um trabalho por trás, tem toda uma vida por trás. E isso poucas pessoas querem mostrar. Exatamente. Então, assim, são poucos podcasts, são poucos lugares e tem espaço. Se cada um fizer um pouquinho, cara, todo mundo vai crescendo, todo mundo vai se unindo, então isso é muito importante. E eu acredito que seja um divisor de águas, assim, na questão de gastronômica para Dourados também. Vocês nos ajudam mais do que ao Não contrário. é nem só divulgar, é sobre conscientizar, é sobre apresentar, é sobre... De inspirar também, né? inspirar. Eu tenho dúvida, o que eu faço? Assiste o podcast lá do Tutu. Ou E de outros parceiros, porque você vai entender quais são as dinâmicas e você fala assim, não, cara, se é para passar isso, eu não vou passar, então não entra. Não, mas a gente ficou, acho que muito claro, acho que é importante para quem está nos acompanhando desse aprendizado que tem um isso. processo, como você disse, né? Ou seja, o sucesso ele é consequência do trabalho. E o trabalho ele tem um processo, ele tem as exigências e tem tudo aquilo que faz, mas isso você não pode deixar de lado aquilo que acho que é a mensagem principal do papo que eu tive com vocês, que é o amor pelo aquilo que você faz. Acho que isso é fundamental. Então, mais uma vez, obrigado por estar A aqui gente conosco. A agradece. gente agradece Muito obrigado. também. Muito Tchau, obrigada. pessoal. Muito bem, esteve com a gente aí acompanhando essa nossa edição, terceira edição do nosso Grandes Sabores, né? Claro, se você perdeu parte aqui do nosso podcast, vai ficar à sua disposição para você rever, compartilhar esse conteúdo, divulgar aqui a nossa programação. Então, claro, a gente marca um novo encontro no próximo episódio, sempre com convidados especiais. Já agradecer, então, portanto, aqui a Suemi Iga e também o Giovanni Vicente, que são sócios proprietários do restaurante Tutu Cocina, que estiveram conosco aqui no Grandes Sabores. Mais um programa com sabor de Rádio Grande FM. Até a nossa próxima edição. Até mais. Grandes sabores. Grandes sabores.